Em tese, a mini-reforma eleitoral revisa e regulamenta os termos legais para a realização de uma eleição. A mini-reforma eleitoral é um conjunto de leis, que propõe alterar o Código Eleitoral, a legislação eleitoral e também a lei de inelegibilidades, trazendo modificações no que concerne, por exemplo, a questão da distribuição de sobras nas candidaturas proporcionais, a simplificação de prestação de contas, a arrecadação de recursos, uma série de temas que é de interesse das eleições. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação dos projetos da mini-reforma eleitoral. O conjunto de textos altera, entre outros pontos, regras de inelegibilidade de prestação de contas, além de obrigar oferta de transporte público gratuito no dia das eleições, e está em discussão as sobras eleitorais. Atualmente, participam das sobras eleitorais os partidos que não conseguiram atingir o seu quociente eleitoral, aqueles partidos que tiveram uma votação expressiva, mas não conseguiram a cadeira. Eles conseguem participar junto com os demais na distribuição das sobras, Então, portanto, ele abrange um número maior de partidos. A proposta que está em votação e discussão é no sentido de permitir que essas sobras fiquem restritas aos partidos que conseguiram 100% no quociente eleitoral. Essa é uma proposta que tem sido bastante criticada, sobretudo pelos partidos menores, que alegam que isso vai prestigiar as grandes legendas, os grandes partidos. Sobre prestação de contas, um dos pontos abordados é que os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro podem prestar contas na forma de declaração que ateste a inexistência de movimentação, dentre outros aspectos que visam facilitar o procedimento. Um esforço para tentar simplificar um pouco mais a prestação de contas para candidatos e partidos. Hoje a gente sabe que prestar contas eleitorais não é fácil. Quem assessora campanhas, quem é candidato, quem está vivendo essa realidade sabe da dificuldade das prestações de contas. Mas hoje nós temos também mecanismos que facilitam o controle de quem doou, de quem recebeu. Por exemplo, está permitindo agora a doação para a campanha eleitoral através de Pix ou algo similar. E isso dispensa você emitir um recibo eleitoral. E de fato não há necessidade, porque é fácil você verificar quem que fez a doação, qual que é o valor. O Pix já traz essas informações, de modo que isso não prejudique em nada, na minha avaliação, a transparência dos doadores e da prestação de contas. Foram apresentadas mudanças também relativas às cotas de gênero. Temos também a questão da federação, que é a questão das cotas, Na federação partidária, nós temos vários partidos que se unem, 2 ou mais partidos que se unem de forma permanente para melhorar o seu desempenho no processo eleitoral, no sistema eleitoral. E também, evidentemente, na campanha. E atualmente funcionava da seguinte forma: aquele percentual de candidaturas por sexo era definido internamente por cada um dos partidos que compõem a federação. A legislação agora está propondo alterar isso para dizer que a federação, como ela funciona como se fosse um único partido, que esse percentual seja considerado na federação e não internamente em cada um dos partidos. Esse é um ponto também bastante divergente, porque alguns criticam, dizendo que isso vai, de certa maneira, ter um retrocesso nessa conquista, que é, por exemplo, a gente ter as cotas tão necessárias para, por exemplo, incentivar as candidaturas femininas. Eu particularmente penso que nós precisamos, nesse ponto, uma maior educação, uma sensibilização da importância das candidaturas femininas, por exemplo, ou de cotas, no sentido também da sociedade apoiar essas pessoas, para que elas possam, de fato, terem condições de se sentir agregadas, aderidas e participantes efetivas. Por fim, falou-se também a respeito do prazo de inelegibilidade. Um dos projetos de lei, que é o PLP 192 de 2023, ele trata de alterações na Lei Complementar 64, a chamada Lei de Inelegibilidades. Essa Lei de Inelegibilidades também é conhecida como a Lei da Ficha Limpa, Ela pune aqueles candidatos que tiveram condutas ímprobas, ou que foram condenados, perderam o mandato, que praticaram condutas mais graves.
e a intenção é que a própria lei afasta essas pessoas, né, de candidaturas futuras. E o prazo atualmente hoje vigente é de 8 anos, né? Se a pessoa foi enquadrada numa situação de improbidade ou na lei da ficha limpa, nessa lei de inelegibilidades, ele estaria afastado a partir da próxima eleição, contando 8 anos. E a tendência desse projeto é alterar para adequar algumas decisões que o Supremo teve nessa matéria. Nós tivemos também uma alteração da lei de improbidade, e isso tem trazido reflexo também no âmbito eleitoral. De modo que agora, em grande parte, começaria a contar esse prazo de inelegibilidade de 8 anos a partir do momento em que foi decretada a perda do cargo, que foi praticada a sanção, e não a partir da próxima eleição. Isso, de certa maneira, é vantajoso para o candidato que se incorreu nessa conduta, porque, a meu ver, isso permitiria a ele que ficasse uma eleição fora e na outra talvez ele já pudesse ter completado os 8 anos. Vale lembrar que, para que possa valer nas eleições municipais de 2024, a mini-reforma eleitoral precisa virar lei antes do dia 6 de outubro deste ano, um ano antes do pleito. A nossa Constituição Federal ela tem um artigo, que é o artigo 16, que ela diz que a regra do jogo, para valer, ela tem que estar aprovada, publicada, sancionada, né, um ano antes do pleito. Então, considerando que as eleições de 2024 será no dia 6 de outubro, né, tudo isso que nós estamos falando aqui só terá validade se o Senado, né, conseguir deliberar e votar isso, e também houver a publicação, a sanção e a publicação antes do dia 6 de outubro de 2023. Portanto, tudo isso aqui para valer tem que estar devidamente virado lei, efetivamente, antes do dia 6 de outubro de 2023, um ano antes das eleições.